Mineirão, naquela o ocasião. Atlético abre 2-0 e o Palmeiras empata. E assim, acho que vocês vão Não, se lembrar. eu só tô trazendo qual treinador falou. Do Abel. Abel, Se vocês pegarem o Donos da Bola daquele dia, do dia seguinte, todo mundo tratou como um absurdo. Eu, inclusive. Em momento algum, especialmente em 2022, eu aliviei nada pro Cuca. Thiago, Aliás, porque você falou que é desonesto. Eu só falei a última. Eu só falei a última. Você não tem noção. Eu só falei a última vez que o Cuca dirigiu o Atlético na Libertadores. Este é o retrato. Eu não sei porque você falou que é desonesto. Eu só citei algo que aconteceu. Não, porque não é o retrato do Cuca. Naquele momento. Lembrando que o Cuca chegou. Lembrando que o Cuca chegou. Lembrando que o Cuca. Lembrando que o Cuca chegou. Não envolve em discussão. Lembrando que o Cuca, para ser honesto, talvez agora, que o Cuca em 2021 faz uma grande campanha com o Atlético, eliminando o River e Boca no caminho e caindo pro Palmeiras na situação do gol qualificado. Mas em 22, que é o último recorte, Mas Cuca não dirigiu... é a mesma coisa do que aconteceu no ano passado. Não, com o eu não tô falando que é a mesma coisa. Eu só tô traçando um paralelo. Eu só tô traçando um paralelo do último retrato do Milito dirigindo o Atlético em Libertadores e do último retrato do Cuca dirigindo. É só esse. Foi ruim pros dois, Thiago. Se você pega o Cuca nos últimos, 5 anos da carreira, cara, o Cuca foi finalista com um Santos que não era nada pra mim, um dos grandes trabalhos dele, não era nada mas que não bate demais. Campeão. Exatamente, aquele com Santos... gol no minuto final. Deixa eu contar pra você uma coisa, vale pra vocês todos aqui. O Cuca é disparado, mas disparado dos melhores treinadores brasileiros de todos os tempos. Concordo. O Atlético maior disparado. E acho que se você fizer uma comparação entre por exemplo, podemos considerar que o Luxemburgo foi o maior no Cruzeiro de títulos? Com certeza. Podemos considerar, Vanderlei. Podemos. O Cuca eu acho que tá acima do Vanderlei. Não. São épocas diferentes, aí eu vou pegar o valor. Aí eu acho que são épocas... pro Real Madrid, cara. Irmão, tô falando de conquista aqui. Não dá. O Cuca ganhou mais. Você sabe, o Cuca ganhou mais que o Vanderlei no Cruzeiro. O Vanderlei não tem Libertadores. Então... Tá, mas e brasileiro? Você tá doido, gente, eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui. Beleza, HG, eu respeito, mas eu discordo. Eu tô falando aqui. O Cuca foi maior para o Atlético do que o Luxemburgo para o Cruzeiro. Nunca. Não foi? Não eu acho que tem dimensões semelhantes. O Vanderlei é o maior técnico que eu vi no Cruzeiro. E será? Eu não acho que eu vou ver nenhum técnico. Então, eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Só você me entende. Eu entendi o que você quer dizer. Mas você tá comparando os dois só em Minas. É óbvio, eu falei passagem por aqui, pô. Tô em Brasília. Não, você tá no Brasil, né? Mas mesmo estando no Acre. Mesmo estando no Brasil, tô no Rio de Janeiro, irmão. Tô no Espírito Santo. Você pode falar o que você quiser. Eu passo aqui em Minas. Até de Marcos, aqui em Minas. se O Luxemburgo e o Cuca. Um dirigiu o Cruzeiro, um dirigiu o Atlético. Pra mim, o Cuca foi maior para o Atlético que o Luxemburgo maior para o Cruzeiro. O ano de 2003 do Cruzeiro, eu acho maior que o ano de 2022. HG, talvez você esteja colocando em questão que o Cuca... Pela campanha. Legal, Fera. Ele não sei se você lembra que o Cuca passou em 13 também. Talvez você O time do Atlético é o time com 20 clubes... É o time que mais conquistou pontos na história do campeonato. Não. Atrás só do Flamengo, de então, 2019, não é o que mais que é um conquistou absurdo. Pontos. Entre os dois, vai. E aí, teve uma vantagem. O que o Cruzeiro fez em 2003, eu acho surreal. Sim, eu também acho. Mas o Atlético também foi muito importante. Mas você tem um treinador que foi vice-campeão em 12, campeão da Libertadores em 13, ganhou 3 títulos em 21. Mas o recorte do Luxemburgo é menor. Se você pegar só o ano do Luxemburgo... O Luxemburgo chega no final de 2002, ganha mesmo. Aí ele ganha mesmo. No meio de 2004. Eu acho que tá pesando nessa questão, e aí é só a minha opinião, tá? O fato de talvez... só para deixar claro, viu, torcedor atleticano? O Atlético, ele ganhou vários títulos, mas de relevância nacional ou internacional, o Atlético seguiu um período sem vencer. Venceu a Conmebol nos anos 92, 97. 92, 97, mas tô falando do Campeonato Brasileiro, não diferente do que fez um próprio presidente do Atlético aqui. Eu não desconsidero a importância que tem as conquistas de Conmebol, mas eu acho que no caso do Cuca, que no caso do Cuca entra a questão de 42 anos sem uma conquista do tamanho que tinha sido o Campeonato Brasileiro de 71. Acho, tá? Mas o Valu, quando ele conquista a Libertadores em 2013.
tá? Então eu acho que pode estar... O Luxemburgo conquista a tríplice coroa em 2003, mas o Cruzeiro ele não vivia aquele período, um jejum de conquistas. Ele havia conquistado Cruzeiro, há pouco tempo a Copa do Brasil. Até ali, sem a unificação dos títulos, em tese, não era campeão brasileiro. Então, tem um peso bem grande, cara. Aquela conquista de 2003 tem um peso enorme na história do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que dá pra considerar como algo muito, muito, muito relevante. Para pra pensar, o Cruzeiro até ali, o papo era que o Cruzeiro não era campeão brasileiro. É porque essa história depende de pra quem, né? Mas então, é que a gente tava em 2003. O cenário é esse. É porque, assim... Não sou eu que escolho isso. Não, eu também não. Quem escolheu foi a CBF. Aliás, eu já falei que eu não porque concordo tem pessoas, com por exemplo, as unificações. Vários atleticanos sempre... Independente da unificação, do reconhecimento da CBF, vários atleticanos já consideravam o Atlético campeão brasileiro de 37 antes disso. Verdade ou mentira? Não, maluco, sim, né? Alguns consideram. Bom, é porque eu não acho que o futebol brasileiro... Mas aí é uma discussão muito maior, né? Eu não acho que o campeonato brasileiro começa em 71. E prova disso é o título do Atlético em 37. Então, aí dentro de cada um, né? Da consideração de cada um, eu considerava o Cruzeiro campeão brasileiro de 66. Se a CBF reconhecesse ou não, problema... Você entendeu? Mas eu entendo o que você está falando. Assim, você está falando... de maneira oficial, pelo órgão que é o máximo do nosso futebol brasileiro. Mas tem um ponto que é importante, o contexto daquele momento é esse. Era de que o Cruzeiro não era o campeão brasileiro. Em geral, sim, inclusive... Então, por isso eu acho que também tem um peso torcedor atleticano tirava um sarro gigantesco do cruzeirense. Tão grande. E assim, eu acho que tem um peso naquele momento. É que assim, eu não posso olhar com os olhos de 2025 o que aconteceu em 2003. Sim. Eu tenho que olhar com os olhos de 2003. Perfeito. Em 2003, quando o Cruzeiro ganha o Campeonato Brasileiro... Pô, velho, é tão grande quanto o Atlético ganhar a Libertadores de 2013. Eu entendo o que você tá falando e concordo. Naquele contexto de 2013, eu entendo. 22 anos atrás. Sim. E o que retrata isso, Valor, é porque o Cruzeiro, na reta final do Campeonato Brasileiro, reta final do Campeonato Brasileiro de 2003, começa a levar a estrela amarela pro estádio. Que a torcida do Atlético cantava, que o Cruzeiro tem 5 estrelas, só falta uma amarela, quem sabe ano que vem. Então o Atlético tripudiava do Cruzeiro que não tinha a estrela amarela, que era o título de campeonato brasileiro. E naquele momento, em 2003, como o Thiago está falando, que a gente tem que retornar às vezes para o passado para tentar discutir com a ideia do que acontecia naquele recorte de tempo. E o Cruzeiro, naquele momento, sim, ele não tinha, entre aspas, o Campeonato Brasileiro, que eu também concordo com o Valu, que a Taça Brasil é, sim, um Campeonato Brasileiro. Vocês são bons de debate. Lança o tema, vocês se engajam. Vocês são muito bons. Deixa eu dar uma... só um detalhe aqui, meus queridos. O Cuca... relacionou 8 jogadores da base. Quem tava pedindo ontem? Jogador de base? Você, né? Eu pedi. Então, te atendeu, tava vendo o programa. 8 jogadores da base. Eu falei da necessidade, que ele necessariamente iria precisar. E o moleque que deu aquela abraçada na bola não vai não. Né? O Índio foi relacionado. Foi relacionado. Foi relacionado. Então nós temos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Quais os que foram relacionados, Eltinho? Davi Cauã. David Cauã? David Cauã, né? David Cauã e o Índio. São os 3 novidades, né? Índio, Zé Felipe. Eles já, só informando, gente, eles já vinham treinando normalmente com a equipe profissional. Então não caíram de paraquedas, não. São jogadores que já são vistos e aprovados pela comissão técnica do Cuca. E o Índio foi, pra quem não sabe, ontem ele abraçou a bola dentro da área, deu um branco. Você lembra de um gol que o Ozeinha da Bahia fez jogando contra o Palmeiras? Que bateu um escanteio, ele tava na área do campo de defesa, a bola subiu, ele foi lá no alto e meteu a cabeça na bola, um golaço de cabeça. Aí deu um branco, cara. Ele... Sei lá, a bola viajou e ele, com aquele instinto de atacante, foi lá e meteu pra dentro do gol e tal. O Índio, eu não sei, cara, o que aconteceu. A bola subiu na disputa e veio próximo dele. Ele agarrou a bola como se fosse um goleiro, depois ele soltou. Então, mas sabe o que eu imagino? Eu acho que ele achou que tinha marcado algo na disputa de bola. Mas ele não pode achar se o juiz não pode, Everton. Eu tô fazendo o que eu imagino que vai ter acontecido. Eu acho que deu um branco nele. Assim. Mas só ele vai poder explicar. Eu imagino que tenha acontecido isso. Que na disputa de bola entre os dois jogadores do Atlético e do Corinthians, parece, mas não aconteceu, que a bola tinha resvalado na mão do jogador do Atlético.
Eu acho que ele pegou e parou. Cabaço, então, assim, vacilou, mas nossa, tem muito a crescer. Não, isso aí é outra coisa. Só um elogio. Nós estamos falando só que não pode acontecer. Cabaço, não pode. Muito cabaço. Não pode. Muito. Não pode. Isso é inadmissível. Não pode. É inadmissível, né? Pelo amor de Deus, velho. Nós estamos falando de atleta que está na base, gente, sentenciar a carreira próximo de uma equipe de profissionais. E não vai sentenciar a carreira do menino, não, mas pelo amor de Deus, isso é inadmissível. Nossa, inacreditável. Num clube do tamanho do Atlético, não pode acontecer. Em hipótese alguma. Isso não pode acontecer em lugar nenhum dentro do futebol. Mas é o tipo de situação que eu, no fim das contas, eu fico com dó do menino, velho. Não, eu também fico. Com pena, assim, sabe? Eu também fico. Porque... Cara, eu não consigo rir de alguém que caia na minha frente, se bata a cabeça, caia, essas coisas que todo mundo ri, eu não consigo rir. Eu não consigo rir da desgraça desse menino. Mas, cara, um cabaço total. Mas total. Só um elogio ao Cuca importante, tal, que ele fez. Não, importante não, necessário também, né? Mas no ano passado, quando era necessário, não foi feito. Né? O Atlético foi com menos jogadores do que o normal no jogo contra o Vitória, por exemplo. Na transmissão domingo, que o Cuca não liga para esse negócio de idade, mete logo 8 aí na relação e tal. Enfim, ele não tem outro caminho, né? Ele não tem outro caminho. Ele não tem outros jogadores, etc e tal. Ele tem um monte de jogadores contundidos. Ele tem que pegar e botar essa meninada aí e não duvido que ele coloque pra jogar, tá? Que ele coloque pra jogo. Eu também não. Que é uma forma até inclusive... Eu também não. Que é uma forma inclusive de mostrar pra direção, pessoal, vocês me entregaram, é isso aí. Mas eu acho o que eu tenho hoje é isso aqui. Ele precisa fazer isso. Também acho. Precisa fazer isso. Olha aqui, eu preciso chamar um intervalo aqui. A Larissa de Oliveira tá chegando com trânsito.